Então, sejam todos bem-vindos ao workshop Mais e Mais Dinheiro. Primeiramente, eu queria agradecer vocês por estarem todos aqui, por terem tirado um tempinho de vocês para estarem aqui comigo hoje. E isso é muito importante. É muito importante a contribuição de vocês. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de energia. Então, se você está aqui, a sua energia está contribuindo para que isso aqui aconteça, para que seus colegas vejam, para que as pessoas que estejam aqui recebam da sua energia também. E uma coisa bem interessante sobre o dinheiro é que quando você quer muito dinheiro, você precisa estar disposto a mudar tudo. É uma disposição que você precisa ter, mudar absolutamente tudo. Porque se tudo que você vem fazendo no longo da sua vida, de 30, 20, 50, 60, 70 anos, não funcionou ainda para você em relação ao dinheiro, é porque você precisa mudar alguma coisa aí que não está funcionando. E como eu estava dizendo no início para vocês, o dinheiro, ele nada mais é do que uma energia. É uma energia. Nós somos energia. Eu sou por energia, você é por energia. Nós somos materializados, né? Nós somos nós somos moléculas densificadas em um movimento muito menor. Aí acaba se materializando. E o dinheiro nada mais é do que isso. Então, quando eu digo você ser dinheiro, você se tornar dinheiro, é o que você é. Você já é isso. Só que o que acontece? Nós damos tanta significância para o dinheiro que nós o tornamos maior do que nós. E quando a gente faz isso, o que acontece? A sua atenção fica no ter, preciso, quero, preciso pagar conta, preciso pagar dívida, preciso pagar escola, as contas atrasaram, meu Deus, a prestação, IPTU e etc. E o gás acabou agora, e o que eu vou fazer? Você dá muita atenção a isso e não dá atenção à energia que você é e que o dinheiro é. Hoje de manhã, até no Café Extraordinário, eu trouxe muito nas afirmações sobre você dá tanta relevância para o dinheiro que você não se toca que você é um escravo do dinheiro. Você se torna escravo do dinheiro. E não é para ser assim. Você precisa ter o dinheiro como seu servo. O dinheiro precisa trabalhar para você. E quando as pessoas milionárias nas redes sociais que vocês acompanham, eles falam, o dinheiro trabalha para mim, o dinheiro trabalha para eles, o dinheiro trabalha para mim. E ele precisa começar a trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro. Porque uma coisa, gente, é vocês trazerem para vocês que o dinheiro, ele é uma energia. E quando você está consciente disso, você sai daquela falta de dinheiro. Você sai daqueles pensamentos de escassez, de pobreza. O que é pobreza? Quem estava hoje no Café Extraordinário, o que é pobreza? Comentem ali no chat. O que é pobreza? Pobreza é a falta de você. Porque a pobreza é a falta de você. Como assim, Géder? A pobreza é falta de mim? Quando você não reconhece que você é riqueza. Quando você não reconhece que está em você as habilidades de criar dinheiro. Porque você torna o dinheiro maior do que você, o físico, aquele papel que tem um peixinho, que tem uma oncinha, notas de R$2, você faz ela muito maior do que você. E se ela fizer assim, se fizer assim, ó, com ele na sua frente, você, meu Deus, R$2. Perdi R$50. O quanto você está se validando pela quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, na sua carteira, ou para receber um dinheiro que você nem recebeu ainda. O quanto você define que você é isso e você não é. E é quando você começa a sair dessas definições, essas considerações, esses pontos de vista que você tem sobre o dinheiro, que você abre um espaço para trazer mais de você, da sua criação, do seu gerar dinheiro. Porque aí você tira esse espaço de pobreza, escassez e falta e você começa a se preencher de quê? De habilidades que você tem em criar dinheiro, de ideias que você tem de criar coisas para gerar dinheiro. Mas você não se abre a isso por quê?
Porque você dá muita atenção às contas que você tem, às dívidas que você tem. Você faz o dinheiro muito maior do que você. E é por isso que eu disse, quando você estiver na disposição de ter dinheiro, esteja na disposição de mudar toda a sua vida. E quando eu digo toda, é toda. E muitas vezes, sim, requer que você saia de perto de pessoas, requer que você solte essa ambiência, requer que você corte aquele cordão umbilical familiar. Porque às vezes, essa família não quer crescer financeiramente. Essa família não quer ter algo que você almeja tanto. Mas você deixa aquele apego emocional ser muito maior do que a sua vontade de viver uma vida grandiosa. E para eles tanto faz. Quem cria essa fantasia de que essa família vai falar de você e que ela vai pedir dinheiro para você quando você tiver demais e que ela vai, sabe, vai te abandonar, que vai parar de existir o amor, não vai. Isso é uma fantasia, isso é uma ilusão, isso é uma mentira que você conta para que você não gere a quantidade de dinheiro que você é capaz de criar. E quando você começa a soltar essas definições, você abre mais possibilidades. Porque você acha que o dinheiro é um problema. O dinheiro nunca vai ser o problema. Nunca. Você é a solução. Você é a solução. O dinheiro não é problema. E também você não é um problema. Mas você é a solução. Quando você está endividado, quando você está ali até aqui de dívidas e boletos e conta de luz e água, tudo vence no mesmo dia. Quem fez isso? Quem criou isso? Você. Aí você vai para um espaço de dizer, meu Deus, meu dinheiro vai todo aqui. Meu Deus, não sobrou nada esse mês. Quem se colocou ali? Foi o dinheiro que botou você ali? Não, foi você. E quem tem o poder de mudar isso? É o dinheiro? Não, é você. Então é sempre sobre você começar a reconhecer que o lugar que você está financeiramente hoje foi você quem se colocou ali. É você que está criando isso. Mas aí você não precisa se julgar por isso. Porque não é sobre você ficar alimentando o julgamento das coisas que você escolheu, das coisas que você fez. É sobre você escolher diferente a partir de agora. E é isso que eu estou trazendo hoje para vocês. Esqueçam toda a sua questão financeira de hoje para trás. Para que daqui a pouco, depois desse workshop, vocês tenham mais consciência do que é o dinheiro e de como ele trabalha e como ele pode trabalhar para você, para que você crie coisas diferentes, de diferentes formas. E esteja numa disposição de ser a energia que é requerida para que você crie e gere mais dinheiro. Por quê? Quando eu falo de energia, se você está dando energia, você está recebendo energia. Percebe? É como se você fosse... Sabe quando a gente fala muito de bondade de espírito, que a gente fala, né? Tipo, um espírito bom, que você compartilha o que você tem. Você está compartilhando energia o tempo todo. O tempo todo. E aí, o dinheiro também faz isso. Ele quer vir para você, porque é uma energia. É uma energia de troca. Você vai lá e trabalha, você vai lá e cria coisas, o dinheiro te retribui com essa energia. Ele vem para você numa forma física. Só que o que acontece que você não cria dinheiro e não tem mais dinheiro é porque você tem uma barreira, alguma coisa que está te trancando. E o que é isso? São pensamentos, sentimentos e emoções que você aprisionou no seu campo energético, no seu corpo físico, que impede que você receba isso com facilidade. Ficou claro para vocês, pessoal? É como se fosse uma energia de troca. Você vai lá, você é a energia que se requer para você criar dinheiro. E o dinheiro ele quer chegar para você. Só que por que ele não vem? Por que ele não chega para você na mesma facilidade que você vai lá e trabalha o dia todo? Por que ele não vem naquela quantidade do quanto você trabalha? Porque tem uma barreira aqui, ó, que são suas crenças, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. E da onde vem isso? Desde lá dos primórdios. Seus avós, seus bisavós, seus tataravós, seus pais. Pronto. Tudo que você aprendeu sobre o dinheiro até hoje, você trouxe de toda a sua ambiência familiar. Independente se foi criado por pais ou avós. Isso é um fato. E não adianta dizer, não foi, já foi. Foi. Porque muitas vezes
Você ouviu eles falando sobre dívidas em casa, ouviu eles brigando por dívidas, e aí o que acontece? Daí você tem um relacionamento, você acha que você também precisa brigar quando tem questões financeiras. Você acha que você precisa mimetizar, que é copiar a vida financeira que seus pais tiveram, que as pessoas que te criaram tiveram. E aí você vem trazendo isso. Para complementar, às vezes você ainda casa com alguém que também teve questões financeiras lá atrás. E aí fica essa incongruência de ter, não ter, e aí temos um pouquinho, e daí daqui a pouco some o dinheiro, não sei para onde foi, porque você trouxe tudo isso da sua ambiência. E enquanto você não estiver disposto a olhar para isso e reconhecer que realmente eu criei isso aqui agora e eu escolho sair disso. Porque você tem tornado o dinheiro todo esse tempo muito significante. E o dinheiro não tem significado nenhum. Ele não é maior que você. E eu digo assim, o dinheiro tem significado quando você tem o dinheiro e você pode pagar as coisas e usufruir de uma vida melhor através dele. Ele significa isso. Ele quer contribuir com você. É uma contribuição, mas ele não é maior que você. Só que você dá tanta significância para isso que você esquece de realmente ficar presente com você e ver o que você está fazendo que não está funcionando para você mudar isso para criar mais dinheiro, para trazer com mais facilidade isso. E essa coisa do apego, gente, apego familiar, o apego às pessoas que te rodeiam, os seus amigos, os seus casais de amigos, isso é muito, é denso isso, é pesado. Porque o nosso corpo físico tem uma memória corporal muito boa. Então, uma vez que você se sente empatia por alguém, você vai lá e abraça, seu corpo já memoriza. Opa, preciso desse abraço. Sabe, como você quando você ia pedir colo para seu pai ou para sua mãe de alguma coisa. O seu corpo criou uma memória disso. E às vezes, mesmo que você não queira, o seu corpo quer isso. Ele quer chegar perto, quer tocar, quer ver, quer sentir aquilo. E aí, enquanto você não soltar esse apego, você vai continuar apegado ali e vai continuar comprando todas as considerações, os pontos de vista, a significância que toda aquela leva trouxe para você. Que toda essa família trouxe para você. E aí, o que acontece? Muitas vezes você não cria dinheiro para você não precisar soltar isso. Não soltar esse apego, não mudar de cidade, não ter relacionamento, ou não soltar um relacionamento. O quanto de vocês não criam dinheiro porque vocês têm vergonha de dizer para a família de vocês que vocês são ricos, ou que vocês serão ricos, e que vocês têm vontade de serem ricos, e de criar muito dinheiro? Quantos de vocês não querem ter mais por medo de ser falado? Ou por medo que essa família vai pedir? E se a partir de agora você começasse a mostrar a prosperidade que tem em você e a abundância que você é para todo mundo? Não é esfregar na cara de ninguém. Mas quando eu trago para vocês de ser a energia que se requer, é você ser o dinheiro. É você não ter medo de mostrar o que você está criando na sua vida. Só que às vezes você quer criar ali, ó, escondidinho, sabe? Para ninguém ver, para ninguém te pedir, para ninguém chegar perto de você. E você pode estar se dizendo, não, eu não faria isso, Jéder. Se eu tivesse, faria. E você faz. Isso é inconscientemente, mas você faz. Por quê? Porque você tem apego a coisas, a pessoas, a lugares, a empregos. Empregos que nem te valorizam quanto você merece ser valorizado, você está apegado. E aí você está tão apegado àquilo porque você acha que é um salário que você merece receber no final do mês. É fixo. E se você parasse agora de olhar pro fixo e começasse a olhar para a sua habilidade de criar mais do que aquilo? Quantos de vocês têm o sonho de criar seu negócio, de começar um negócio e de investir em alguma coisa, mas ficam ali, não, mas eu vou ficar ainda porque eu tenho aquele cartão para pagar. Daí vem outro mês, daí você teve que gastar um pouquinho. Não, mas eu vou ficar porque eu ainda tenho que pagar aquele cartão, porque eu tenho que pagar tal coisa, tenho que pagar a creche das crianças, tenho que pagar isso e aquilo. Apego. Apego ao fixo, a uma escassez. Porque quando você quer segurar, ter controle no dinheiro, você não cria dinheiro. O dinheiro não é controle. Não é sobre você controlar.
Por que não é sobre controlar? Você já parou para pensar que o dinheiro é algo infinito e que o dinheiro nunca para na sua mão? O dinheiro não para na mão de ninguém. Existem pessoas que têm, que sabem ter dinheiro. Mas o dinheiro, mesmo que elas tenham lá no banco, a conta delas, milhões, aquele dinheiro não está parado. O banco está usando, eu estou usando, e volta para lá, e vai para lá, e de repente vai para lá. Não é sobre controlar. E enquanto vocês quiserem controlar o dinheirinho, é aí que vocês estão pecando. É aí que vocês querem controlar. E não é sobre controlar. É sobre você permitir que essa energia venha para você, flua para e através de você para outras pessoas. Aí você usufrui da contribuição que o dinheiro é e faz esse dinheiro voar. Voar onde? Nos seus investimentos, em coisas grandiosas que vão criar mais para você e para as outras pessoas. Que o dinheiro não é feito só para você. Só que você muitas vezes quer segurar isso. Você quer controlar a forma com que o dinheiro entra. E se você quer ter controle sobre o dinheiro que você tem, eu não estou dizendo para vocês botarem fogo no dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas se vocês querem controlar o dinheiro não vai ficar com vocês, porque energia não se controla. Se você controlasse a sua energia, você ia estar sempre naquela coisa de uhul, acordei! Meu Deus, vou criar hoje 5 mil reais. Sabe? Você ia manter isso por muito mais tempo. Mas você não faz. O que você está querendo controlar? E se a partir de agora você não precisasse controlar mais nada do seu dinheiro? E simplesmente recebesse a energia que ele é, e ele vem para contribuir com você, e você investe, e faz o dinheiro girar, e faz o dinheiro ir. Porque muitas vezes, olhem isso, gente, anotem isso. Quantos de vocês recebem no final do mês e ao invés de criarem mais dinheiro, vocês pegam ali 100, 200 reais, ou euros, que tem uma galera aqui de Portugal, ou euro, pega lá e guarda lá na caixinha. Isso aqui é para uma emergência. Isso aqui é para uma doença. O que você faz? Você cria uma emergência. Você cria uma doença para você poder gastar aquele dinheiro que está lá. Uau! Quantos de vocês já fizeram isso e não se deram conta de que vocês gastaram com vocês mesmos em remédios, coisa que você não precisava porque você criou isso inconscientemente? Percebem? A gravidade da coisa é tudo energia. E tudo é baseado nas considerações que você tem sobre o dinheiro. Porque você faz o dinheiro ser maior que você, porque você acha que vai ter uma emergência, porque você acha que você fica sempre supondo coisas e querendo controlar as coisas. E quando você solta isso, você começa simplesmente a fazer o que é requerido fazer para que você tenha mais. Que você entra muito nesse espaço de, eu tô com a minha conta bancária negativa, o que você faz? Você se julga. Porque você acha que a sua vida é baseada naquele saldo negativo. Quantos de vocês estão endividados até a goela? Que nem a gente diz, né? Endividar até a goela, até o topo. E vocês não criam mais dinheiro porque vocês vão lá, trabalham o mês todo. Olhem isso, gente. Você trabalha o mês todo. Vamos dizer assim que você tem uma dívida de 100 mil reais, tá? Tá lá, tá tudo atrasado. Mas aí você trabalha todo mês e você ganha 5 mil reais. Aí você pega 1.000 reais para comer e 4 para pagar as contas. Aqui já acabou o seu dinheiro. Porque vocês fazem a dívida ser maior do que vocês. Se você tiver uma dívida hoje, negocia essa dívida. Peguem isso, negocia essa dívida em quantos zilhões de vezes for preciso. Para que você honre ela, porque ela te trouxe algo. Mas você não pode parar de criar dinheiro porque você tem uma dívida. E quantos de vocês fazem isso? Vocês vão lá, trabalham o mês todo, junta tudo que tem para pagar uma dívida que está lá e ela só vai correndo mais juro e você nunca vai sair desse bolo. Nunca. Enquanto você não reconhecer que você não precisa parar de criar e gerar dinheiro para pagar dívida. Eu já fui muito endividado. E vocês acham que lá, quando eu estava endividado, vocês acham que eu parei de criar dinheiro? Não, não parei. Eu pensei, ok, estou endividado, não me sujo, estava nesse PC, não podia fazer crédito, não podia fazer mais nada. Vou parar de criar dinheiro com isso? Não. Foi ali que eu aprendi que eu não preciso parar de criar dinheiro porque eu me atolei em dívidas ou porque eu fiz alguma coisa lá que subiu juros e eu perdi o controle daquilo. Sabe? Então, é sobre não parar de criar dinheiro. Fui lá e negociei. Negociei, paguei tudo.
Mas em nenhum momento eu trabalhei o mês todo para pagar aquilo. Não, porque daí você não vive. Você não vive, daí você não tem diversão, você não se diverte, você não tem energia para viver, para ver pessoas, para passear, para se divertir, para se divertir, que é o que você veio para fazer aqui. Se divertir, viver. Aí você não faz isso, você se entristece, você não tem ânimo para nada, você só quer trabalhar e dormir, você não tem disposição nem para ler um livro, nem para estudar alguma coisa que vai contribuir com você. E é ali que você começa a perder pontos com o dinheiro. Porque o dinheiro não vai chegar para você. Porque você tá tão naquele pesado de eu preciso, tá me faltando. Não, nunca te faltou dinheiro. Nunca. Querem saber por quê? Você tá vestindo roupas. A roupa é dinheiro. Suas joias são dinheiro. A sua casa é dinheiro. O copo d'água que você tem é dinheiro. A luz que você está usufruindo é dinheiro. Então, por que você define aquele papel como dinheiro? Tudo ao seu redor é dinheiro. O dinheiro está em... Quando eu digo assim, pessoal, ó, o dinheiro está em todos os lugares, de todas as maneiras, e vem para mim com facilidade e tudo mais. É porque o dinheiro está em todos os lugares. Está nessa cadeira, nessa poltrona. Isso é dinheiro. Tudo aqui é dinheiro. Esse fogo é dinheiro, tive que comprar lenha. Percebem? É dinheiro. E aí você não fica alimentando esse espaço de escassez e pobreza e falta. Porque para você, você foi tão adestrado a aprender que dinheiro é só isso aqui, aquela nota de 1, 5, 2, e 10, e 20, que você não percebe que você tem dinheiro. Porque isso é dinheiro. Se agora eu não tivesse nada de dinheiro, se eu for lá fora e achar alguém e vender isso aqui, vai ser dinheiro. O dinheiro vai vir. Então, tudo é dinheiro. O dinheiro está em todos os lugares, o tempo todo. Então, toda vez que você vier para esse espaço de preciso de dinheiro, não precisa. Não precisa. Você tem dinheiro. O que você acha que precisa é porque você criou alguma coisa porque você precisa pagar com aquela nota. E aí você olha para você e pensa, eu posso criar isso. Eu tenho habilidade de criar isso. Como que eu poderia criar isso? Ok, eu trabalho no local fixo, mas eu quero mais dinheiro. O que você está fazendo para ter mais? O que você está fazendo para ter mais dinheiro? Ou você só está esperando o fixo vir e achar que lá do fixo o universo vai te mandar naquele fixo um pouquinho a mais? Não. Onde você esconde a sua habilidade de criar dinheiro? Que todos nós temos habilidades infinitas de criar. Habilidades infinitas. E quando você começa assim, eu trabalho fixo, ok. Que bom que você tem um salário fixo. Mas melhor ainda seria se você começasse a fazer algo a mais para ter mais. O quê? Não importa. Quer fazer brigadeiro, quer vender roupa, quer fazer qualquer outra coisa, um extra, um free, quer ser garçonete, quer não sei o quê, quer ser manicure, cabeleireiro, não sei, vai fazer alguma coisa. Porque tudo o que é relacionado ao dinheiro é o quanto você está disposto a receber. Aí você diz assim, mas eu estou disposto a receber milhões. Não tá, senão você já teria. A sua disposição de receber dinheiro é a disposição que você está de ser a energia requerida para criar e gerar mais dinheiro. Aí você diz assim, ok, Jadir, mas eu queria ganhar 10 mil por mês. Tá, você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando num local que me paga 3. Tá, e os outros 7? Você não se acha capaz de criar 7 mil reais? O que você sabe fazer? Você sempre sabe mais. Só que você não quer reconhecer. Por quê? Porque você está preso aos paradigmas do que disseram para você que você é, da definição que você se dá de que eu sou essa profissão. Quantos de vocês batem na mesa para dizer eu sou manicure, eu sou cabeleireiro, eu sou vendedora? E aí você se define como isso. É sobre soltar as definições. É sobre soltar, porque você não é nada disso. Você é um ser extraordinário, você é um ser. Você só está no corpo agora para expressar esse ser. E como você vem se expressando? Na pobreza e na escassez?
ou nas suas habilidades que você tem de gerar uma vida grandiosa que você tanto quer? Aí você começa a trazer outras consciências para você. Ah, verdade. Realmente, eu sou um ser que estou nesse corpo e eu posso expressar através dele. E eu não preciso mais trabalhar só naquele local. Eu posso trabalhar naquele local e ter mais alguns. E posso fazer alguma coisa em casa também. Porque quando você fica nesse lado de só querer, querer, querer e não fazer nada, você está procrastinando. Você está procrastinando. O que é procrastinação? A procrastinação é algo que vem para você e diz assim, ó, você não pode ir fazer isso, porque vai dar tudo errado. Procrastinação é algo te dizendo assim, não faz isso, que a sua vida vai ficar uma coisa. Você vai só ladeira abaixo. Isso é procrastinação. Você dá atenção para ela. Mas quando você escolhe romper isso, você vai fazer o que é requerido. Não importa se você chegou 10 horas da noite, você vai estudar, você vai ler um livro, você vai trabalhar na internet. Tem tanto trabalho na internet oferecendo oportunidades e você não se acha capaz de fazer isso? Pegar uma hora no dia para fazer isso? Para entrar que seja 10, 20, 30 reais a mais por dia no seu salário. Então, quando você tem um problema, você tende muito a achar que o dinheiro resolve aquilo. Aí você vai lá, sua, trabalha, árduo e consegue o dinheiro, daí você paga aquela coisa e você acha, ah, o dinheiro resolveu isso. Não. É sempre você quem resolve. Sempre você quem resolve. Quando você escolhe resolver. Porque antes do dinheiro chegar para você, você escolheu ter o dinheiro. Você escolheu deixar o dinheiro entrar. Só que vocês pulam essa parte de reconhecer que é você que escolhe e você prefere ir lá pro lado de trabalho árduo, cansado, e trabalho demais e não ganho nada. E aí, sempre no sofrimento. E agora não precisa mais ser assim. O dinheiro, ele vem fácil, ele vem com facilidade. Quando você escolhe a facilidade, qual é a facilidade? Você fazer algo que você goste e tornar isso uma fonte de renda. Ai, Gelli, mas não é tão simples eu largar meu emprego assim. É sim. É só você escolher. Ai, mas eu tenho. Essa semana, gente, deixa eu comentar com vocês. Eu recebi uma visita de uma amiga. E aí ela veio para mim, ela disse assim, Géder, eu acho tão legal que você saiu da cidade e tá vivendo suas coisas e criando suas coisas. Eu também gostaria de fazer isso. E daí eu disse, é mesmo, tipo, só ouvir, né? Porque eu não gosto de ficar trazendo as coisas assim. E ela disse assim, o que você acha disso? Eu disse assim, quer mesmo me ouvir? E daí eu disse, ok. E ela assim, é porque quando você tem 2 filhos, as coisas mudam. Eu disse assim, é mesmo? Fale-me mais sobre isso. Ela disse, porque daí, por exemplo, quando eles estão meio gripadinhos, eu levo eles lá para a mãe e a mãe cuida deles. Eu disse, tá, mas eles precisam da sua mãe ou precisam do médico? Ah, para curar eles precisariam de um médico. Então, você precisa da sua mãe para quê? Porque a minha mãe cuida. Não, a mãe não cuida. Isso é uma dependência que ela tem da mãe dela, porque assim, em qualquer lugar do mundo que ela for, ela vai ter que sustentar os filhos dela. E ela faz isso muito bem. Só que ela não reconhece que ela tá tão dependente que ela está se privando de viver as coisas que ela queria viver junto dos filhos dela. Isso é uma dependência. E aí, quando você vai para esse espaço de depender, de não querer escolher porque você está fazendo pessoas e dependências serem maior do que você não vai criar mais nada. Você só vai criar do mesmo. É por isso que no início eu já disse, quando você tiver na disposição de criar dinheiro, você tem que estar na disposição de mudar tudo. Não é que você precise soltar sua família e mudar de cidade, não. Mas é estar na disposição de fazer o que é preciso. E muitas vezes isso é preciso. Eu fiz isso. Eu tive que romper aquele cordão umbilical, porque a minha família, eles vivem muito bem, só que ainda o que eles vivem bem, para mim não é o que era viver bem. Eu queria mais, e eu quero mais, e muito mais. E aí o que eu tive que fazer? Cortar o cordão umbilical. Porque se eu ficasse sempre naquela ambiência ali, morando ao redor e se encontrando todos os dias, e todos os dias, aí um fala de conta, outro se endivida, e aí não sei o que, não sei o que, e aí a sua cabeça não consegue trabalhar, não consegue funcionar, você não recebe consciência sobre isso. Você só recebe mais do que você já aprendeu. E aí você se mantém ali. E por que eu trago a família? Porque é onde a gente aprendeu as coisas. Foi onde você aprendeu. Não é para odiar sua família, não é para excluir. Eu não excluo minha família. Eu os amo, nós nos vemos e nos damos super bem.
mas eu não preciso comprar os pontos de vista deles. Eu não preciso escolher o que eles escolhem. Eu escolho o que é bom para mim e o que eu quero. Porque senão a gente fica sempre alimentando esse vício de pobreza, de escassez, de reclamar. Com quem você aprendeu o que é pobreza? Se pergunta agora para você ver. Tira um segundinho, fecha seus olhos agora e pergunta. Com quem eu aprendi o que é pobreza? Com quem eu aprendi o que é não ter dinheiro? Com quem eu aprendi sempre me endividar? Com quem eu aprendi a trabalhar no árduo? Com quem eu aprendi que eu só posso trabalhar no local? Com quem eu aprendi que eu posso ter só uma fonte de renda? Com quem eu aprendi que eu sou isso que eu faço hoje? Com quem eu aprendi que o valor da minha conta bancária define quem eu sou? Com quem você vem aprendendo isso? Com quem você aprendeu lá atrás e você vem trazendo isso até hoje? Com quem você aprendeu a ter vício de pobreza, escassez e falta? Porque muitas das dívidas que vocês têm hoje, elas podem não pertencer a você. Como assim, Gérer? Mas está no meu nome. Você criou isso porque você aprendeu com alguém a criar isso. Você está mimetizando isso. E quando você traz essa consciência para você, ok, eu aprendi isso, e não necessariamente precisa vir agora. Isso pode vir amanhã, porque essa consciência ela não para de trabalhar. E quando você abre espaço, que é o que vocês estão fazendo aqui, para a gente trazer mais consciência sobre isso, você vai ficar dias ainda, vão vir coisas sobre dinheiro para você. Porque você vai ter clareza. Vai ter clareza onde foi o momento exato em que você criou isso. Que você aprendeu isso e trouxe para sua vida. Porque a gente traz isso para nossa vida. Esse looping automático de ter dívidas, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. E você? Suas coisas. De vez em quando você pode comprar uma blusinha, uma calça nova. E se você pudesse comprar sempre que você quisesse? Qual é essa disposição de sempre poder... Hoje à tarde eu fui tomar um café e eu amo cafeteria, né? Quem já tá me seguindo mais tempo sabe que eu sou o louco do café. E eu tava tomando um café e tava tão gostoso assim, sabe? E eu agradecendo aquilo, sabe? Ao universo, ao Criador e à Terra por me proporcionarem isso. E eu escolho mais disso. Porque é tão bom quando você pode sentar num lugar e, ok, vou tomar meu cafezinho, vou ficar tranquilo aqui e depois eu vou criar minhas coisas. Porque eu não vou lá pensando, eu vou gastar isso aqui. Não. Eu penso, amanhã eu crio mais. Ou agora eu já vou criar, começar a criar agora. Para que eu possa ter mais e mais e mais disso. Percebe? E uma coisa muito interessante, gente, que eu aprendi, quando você quer algo, você não precisa pegar do que você já tem. Por exemplo, você trabalha ali, você tem aquele fixo, né? E aí você sabe que agora, você não vai excluir isso. Você não vai excluir isso. É dinheiro, tá vindo. Então mantenha isso. Até você realmente poder se desfazer daquilo ali e criar algo muito maior. Mas enquanto você tem isso, mantenha isso. Só que daí você pensa assim, ok, eu trabalho lá, eu ganho 3 mil reais, daí eu tenho que pagar aluguel e conta e sobra isso. Tá, ok. Aí você quer viajar. Não tira do que você está ganhando naquele mês para viajar. Cria mais. O que você pode fazer para criar além? Além daquilo. Quem é meu aluno aqui já pegou isso, já vem fazendo isso. Sempre que você quer algo a mais, você tem que criar mais dinheiro. E aí quando você está nessa disposição de, ok, o que eu posso fazer? Anotem. Pegue um caderninho e anota ali, 10 passos, 10 coisas que você poderia fazer agora para gerar um dinheiro assim. Porque assim, não existe quem não vá comprar de você. Não existe. Tudo que se faz para vender, se vende. Tudo. Porque sempre vai ter um louco para comprar alguma coisa de você. E quando eu digo isso, é porque assim, se você está num espaço que você vê coisas, quantas vezes você já foi num lugar para comprar sei lá, uma erva para um chimarrão, qualquer coisa, 1 quilo de arroz que seja, e você foi lá comprar 1 quilo de arroz, mas aí você comprou um monte de coisinhas no meio do caminho, até uma flor, uma coisa assim. Por quê? Porque você queria gastar, você queria comprar. E você precisava daquilo no momento? Não, não precisava, mas você quis. Assim tem pessoas esperando que alguma coisa apareça para elas comprarem. Porque elas querem pôr o dinheiro em algum lugar.
Muitas vezes porque elas não querem ter dinheiro, elas querem se livrar do dinheiro logo, porque elas odeiam dinheiro, e isso é um fato. Tem muita gente aqui que odeia dinheiro e não sabe. E aí, meu Deus, Jair, como eu posso odiar dinheiro? Odeio. Inconscientemente você odeia. Porque você aprendeu que quando você tem dinheiro, precisou se frustrar, precisou cansar, precisou ter uma dor no seu corpo. E aí você vem trazendo essa inconsciência, vem trazendo, e aí você acha que o dinheiro tem culpa daquilo. E aí você acaba pondo a culpa nele e acaba odiando. Quantos de vocês já ouviram que famílias brigaram por causa de dinheiro? Que famílias se mataram por dinheiro, que casais se separaram pelo dinheiro? Ok, se eles fizeram isso, foi uma escolha deles. Só que eles, quando tiveram novos relacionamentos, novas pessoas e queriam mais dinheiro, eles odiavam o dinheiro. Porque o dinheiro, eles fizeram com que o dinheiro tivesse culpa das escolhas deles. Então, muitas vezes é inconsciente, mas você pode estar odiando o dinheiro em algum lugar. Então, todos os lugares em que você acha que você pode ter odiado o dinheiro de alguma forma, ou excluído o seu receber de dinheiro, solta tudo isso. Começa a prestar atenção no que você vem excluindo o dinheiro. Quando eu falei para vocês que o dinheiro está em todos os lugares, eu uso muito exemplo de cafezinho, né? Ou almoço. Pode ser almoço também. Às vezes, chega alguém para você e diz assim: deixa que eu pago, Glória, o seu café. Aí a Glória vai dizer assim: não, eu pago, porque a Glória ela se sente tão autoritária que ela acha que ela vai ficar com vergonha se o amigo dela quiser pagar um café para ela. Só que isso é receber. E você está recebendo dinheiro ali, não está reconhecendo. Aquilo é um presente, mas é dinheiro, porque ele teve que pagar por aquilo. E se você não tiver na disposição de receber, você está cortando o seu receber ali. E depois você corta em outra coisa, você corta em alguma coisa. Sempre você vai achar uma maneira de podar o dinheiro de entrar até você, para chegar até você. Então, quando você começa a reconhecer que o dinheiro está em todos os lugares, ele pode sim chegar para você de maneiras diferentes, você recebe mais disso vem. E toda vez que vocês acharem dinheiro na rua, que alguém te der dinheiro de presente, ou que alguém te der algum presente, aquilo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Lembrem-se disso sempre. Então, toda vez que isso chegar para vocês, mais disso, universo. Manda mais disso. Mais e mais e mais. Comecem a brincar com isso para vocês verem. Você pode nem acreditar, mas só de você dizer mais universo, vai chegar para você mais disso. Ou mais presentes ou de formas diferentes. Sempre chega. Por quê? Porque a energia que você está emanando é que você está disposta a receber. Está disposto a receber mais aquilo. E aquilo vem. Porque é uma energia. E aí ela fica congruente com a sua. E aí as coisas vêm. E a mesma coisa é o dinheiro. Vocês conhecem a ativação do 7? Conhece a ativação do 7? Perfeito. É isso. O dinheiro está aqui, ó, na sua disposição de receber. Então, se você vibrar isso, o dinheiro dentro de mim, o dinheiro ao meu redor, o dinheiro já está aqui, ó, circulando pelos ares, porque é uma energia. E de repente você está com aquilo assim disposto dentro de você de receber, e vem, e você recebe. E você recebe. E aí, quando você reconhece, você pede mais. Pede mais, peça e receberás. Isso está na Bíblia. Peça e receberás. E você recebe. Não da maneira que você quer. Nunca defina a maneira que as coisas devem chegar para você. O dinheiro, ele vem de formas diferentes, lugares diferentes e de maneiras infinitas. Quando eu digo para vocês, peçam por possibilidades. Possibilidades é de chegar em novos negócios, chegar em novas pessoas, chegar em novos presentes, e você reconhecendo isso, você só vai aumentando a sua vibração e vai trazendo mais disso. Porque uma das coisas também, pessoal, é assim, quando vocês trouxerem para vocês essa coisa de... Tem uma palavra que eu quero que vocês excluam do seu dicionário a partir de agora, tá? Tentar. Excluam isso. Nunca mais repitam eu vou tentar. Porque tentar é uma tentativa de não ter. Porque se você diz assim, eu vou tentar fazer, preste atenção em algumas coisas que você disse, eu vou tentar fazer. Elas não saíram do jeito que você esperava. Porque você está tentando. E você vai tentando, e você vai tentando. Então não tentem criar dinheiro. Criem dinheiro. Gerem dinheiro.
Porque aí você risca esse tentar. Porque é só uma tentativa frustrante de não fazer as coisas. Então, parem de dizer que vão tentar. E a partir de hoje, comecem a criar dinheiro. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, tá? E uma das coisas, pessoal, é assim, como eu estava dizendo antes para vocês, uma das coisas que faz com que o dinheiro venha com mais facilidade é você fazer o que você gosta. É você fazer o que você gosta. Então, se hoje você está num emprego que você não gosta, você não precisa excluir ele. Começa a ver qual é o presente que ele está sendo para você. Se hoje você tem só uma fonte de renda, começa a reconhecer o presente que essa fonte de renda está sendo para você. Porque a partir dali, você pode abrir um espaço para você começar a gostar daquilo e descobrir mais sobre aquilo. Que você está tão no automático de acordar de manhã, ir lá e fazer aquilo, ou na sua casa, ou no seu trabalho fechado, não importa. E aí quando você começa a reconhecer, ok, eu faço isso, e vou fazer muito bem isso. Porque quando você faz as coisas na disposição de fazer porque você gosta, você muda totalmente a sua vibração, a sua energia. E o que acontece? A partir do trabalho que você tá, você vai começar a evoluir tanto naquilo que você faz, com tanto prazer, por tanta energia boa naquilo, que aquilo vai expandir e alguém vai reconhecer que você faz aquilo também. Isso são habilidades que você encontra dentro do seu trabalho. E se você não faz hoje o que você realmente ama fazer, para que o dinheiro chegue com facilidade, comece a prestar atenção no que você gosta de fazer, que você pode fazer um pouquinho por dia. Começa a fazer um pouquinho por dia. Não precisa fazer isso o dia inteiro enquanto você não pode. Mas é porque ali você está sendo o que é verdadeiro para você. Porque aí você começa a romper essas coisas, de sempre ter que fazer as coisas no automático, e porque eu preciso, porque eu tenho que fazer isso. Ok? Pessoal, eu quero fazer agora com vocês uma conexão, tá? Com a energia do dinheiro. Então, assim, fechem os olhos, tá? Fechem os olhos de vocês. Eu só quero que vocês sintam a energia do dinheiro, ok? Não vai ter música, é para vocês sentirem a energia, não é para vocês ouvirem música, tá? Então, feche os olhos de vocês e, e começa a perceber ao seu redor, tudo o que tem ao seu redor. A sua casa, o sofá que você tem, a TV, não importa onde você estiver no seu quarto, começa a perceber tudo. Mesmo de olhos fechados, começa a perceber que ali tem uma cama, que ali tem um guarda-roupa, ou que tem uma televisão. Vai percebendo tudo isso. Tudo isso tem uma consciência. Tudo isso tem a energia do dinheiro. Tudo isso é a energia do dinheiro. E o dinheiro está em todos os lugares. Todos, 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 todos. Então você começa a puxar a energia de todo o dinheiro do mundo. Você não consegue nem imaginar quanto dinheiro existe, porque é infinito. O dinheiro não acaba. Então, só puxa a energia do dinheiro. Só puxa, não precisa saber como. Só vai puxando energia, puxando energia. Sabe, começa a sentir que os bancos estão mandando energia do dinheiro para você. Sabe? Que todas as células estão se aproximando de você. Uma energia. Começa a puxar a energia de todo o ouro. Todo o ouro que existe. Toda a prata, todo o bronze, toda a riqueza, todos os objetos valiosos. Começa a puxar a energia de tudo isso. E vai trazendo para o seu campo. Começa a receber energia de tudo isso. Começa a puxar energia de tudo isso. De notas em reais, em dólar, em euro, peso. Em tudo. Todas as moedas. Começa a puxar energia de tudo isso. Começa a puxar energia de todos os lugares que você acha extraordinário, que você gostaria de conhecer. Só puxa energia desses lugares, puxando energia. Imagina o lugar e começa a puxar energia para você. E começa a imaginar agora da onde que o dinheiro está vindo para você. Está vindo da sua frente, da parte de trás, do lado direito, esquerdo, dos seus pés, pela sua cabeça. Por onde o dinheiro está entrando aí? Por onde o dinheiro está entrando em você?
Essa energia está entrando por onde? Percebe? É só uma energia. E você começa a se nutrir dessa energia. Começa a se nutrir, de repente você vai começando a perceber que ao redor de você está circulando tanto dinheiro que você não sabe contar. É como se você estivesse dentro de uma bola de muito dinheiro, muito dinheiro. E você não vê nada além de notas e diamantes e cristais e ouro e prata e tudo circulando você, tudo ao redor de você. Puxa energia de tudo isso. Puxa energia, puxa energia. Vai puxando energia, vai puxando energia. E deixa isso entrar em você e sair pelas costas e entrar pela cabeça e sair pelos pés e pelos braços e pelas mãos. E você começa a imaginar isso. E vai puxando essa energia. E vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E agora solta a gotícula de consciência para todo o universo. Para que o dinheiro comece a perceber que você está disponível para receber. Solta, solta, solta. E vai soltando, e vai soltando. Percebe? E você pode abrir os seus olhos. Vocês se expandiram? Vocês expandiram? Me contem aqui nos comentários. O que você sentiu agora? Seja o que for. Seja o que for. Ok? Seja o que for. Quiserem comentar aqui, deixar nos comentários só para eu saber. Por que eu trouxe isso, gente? Porque é para vocês perceberem que é energia. Então, se você puxou energia do dinheiro, puxou energia da prata, do ouro, alegria do dinheiro, a Dani disse. Então, ó, vários lugares cheios de riqueza. Isso tudo é energia. Então, todas as definições que vocês tinham de que o dinheiro é isso e que o dinheiro é maior do que você, acaba aqui. Você soube que dinheiro é energia, que os lugares são energia, que tudo é dinheiro, tudo é energia. E se você conseguiu puxar isso, por que você não conseguiria, se você também é energia? Isso é só para vocês verem que isso quebra todos os paradigmas de que dinheiro não é energia. O dinheiro é energia. E ele vem mais para você conforme a energia da sua disposição. A energia que você está vibrando. O que você está vibrando para atrair mais dinheiro? É chegar em casa e se jogar no sofá e assistir Netflix até madrugada? E acordar com o olho inchado no outro dia para trabalhar? Ou é você chegar em casa, além do trabalho que você já tem, e fazer mais para que o dinheiro chegue? Porque requer que você faça alguma coisa, requer uma energia sua. Só que aí, às vezes, você não está nessa disposição. E aí é muito incrível, porque você acha que amanhã de manhã você vai acordar, vai estar na disposição de fazer dinheiro, vai cair milhões na sua conta. Não, não vai. Não é assim. Tudo é um músculo que você cria. Porque a gente vem criando esse hábito de não ter dinheiro há muitos anos. A gente criou esse hábito tão forte, impregnado na gente, de não ter, e quando ter só o suficiente, ou às vezes sobra um pouquinho nesse mês, no outro não sobra, e daí já vem, acontece alguma coisa, uma emergência, e aí já tem que ir o dinheiro de novo. Percebe? É ser a energia que se requer para que você possa criar mais dinheiro, porque é uma energia. Quando você pôr energia no seu negócio, nas coisas que você gosta, nas suas habilidades em gerar, instituir o dinheiro na sua vida, ele vai vir. E se você entrou aqui hoje pensando que eu ia ensinar, tipo, cálculos e coisas assim, não. Não é sobre isso. É sobre a energia que o dinheiro é e a energia que você é. Ok? Então, a partir de hoje, você vai começar a mudar a sua percepção de como o dinheiro vai fluir na sua vida. Você vai sentir mais leveza, porque você não vai tornar aquilo tão significante. E você vai ser a energia. Quando você quiser criar dinheiro, você vai pôr uma energia naquilo e vai criar. Porque você tem o poder de fazer isso. Você só não reconhece. Então, seja você, seja amor por você e reconheça
e o dinheiro virá. Reconheça sua habilidade, a energia que você é. E aí tudo começa a fluir, começa a fluir, começa a se movimentar. Pessoas começam a chegar, você faz contatos. O quanto você está esperando o dinheiro bater na sua porta, ao invés de você ir em busca das possibilidades. O quanto você poderia acordar amanhã de manhã, que é uma segunda-feira, se você não tem nada para fazer, e bater nas portas das pessoas para conhecerem o seu negócio. Que você está vendendo tal coisa, que você faz almoço, que você faz janta, que você faz marmita, que você faz bolos, doces e tudo mais. As pessoas precisam saber que você tem um negócio, para você criar conexões. Ok? Pessoal, antes da gente continuar aqui, eu estava falando para vocês um pouquinho sobre a gente quebrar esses hábitos, né? De nunca ter dinheiro. De nunca ter dinheiro. Por quê? O que é um hábito de nunca ter dinheiro? Quando você trabalha muito e o dinheiro não sobra, ou quando você às vezes sobra um pouquinho, mas aí aparece alguma coisa para você fazer, e você fica sempre nesse balanço, sempre nesse looping, sempre nesse hábito. E aí, uma coisa muito interessante é que isso é um estudo, tá, gente? Isso é um estudo, vocês podem procurar em qualquer plataforma que vocês quiserem. Para você quebrar um hábito, você precisa de 21 dias. 21 dias. Para você romper esses hábitos. Por exemplo, eu não tenho dinheiro nunca, estou sempre endividado. Ou tenho milhões de empréstimos e não consigo pagar isso. Você precisa quebrar esse hábito de ter isso. E você precisa de 21 dias. E o que eu criei? Eu criei 21 dias de quebrando o hábito de nunca ter dinheiro. Em áudios. Serão 21 dias comigo todos os dias. Às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã. Géder, como isso vai funcionar? Da seguinte forma. Eu vou passar para vocês o link, tá? Mas antes de passar o link, eu quero ler para vocês sobre os 21 dias, tá? Deixa eu só abrir aqui para eu ler para vocês, ó. Depois do sucesso que foi o workshop Quebrando o Hábito de Nunca Ter Dinheiro, chegou a sua versão atualizada para contribuir com você em áudios. Sem desculpas de falta de tempo. Acabou a palhaçada, diz, não vou poder assistir, não tenho tempo. Hoje eu recebi muitas mensagens de gente que tinha entrado no grupo dizendo, não vou poder, não sei o quê. Não escolheram. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Apenas ouvindo e se conectando com os áudios, eles mudarão as definições que você tem sobre o dinheiro. Principalmente se você está preso a um hábito de nunca tê-lo. Nos próximos 21 dias, estarei pegando você pela mão para que você aprenda a ter constância em ter dinheiro. 21 dias é o tempo que você leva para sair de um hábito para você entrar em outro. Ou seja, sair desse hábito da escassez, da pobreza, da falta, de não ter e de ter pouco, nunca ter o suficiente e não criar e não gerar. Para criar, gerar, ter dinheiro e saber criar mais e estar nessa disposição de receber mais. Ok? E aí, por esse período de tempo, ela automaticamente irá incorporar uma nova rotina, que é um novo hábito, o hábito de ter dinheiro. Então, a sua realidade com o dinheiro hoje é totalmente baseado no que você aprendeu sobre ele. E se você hoje tem questões como falta de dinheiro, dificuldade em ter grandes quantidades, fazer ele chegar com muito esforço, e quando ele chega, você ainda não consegue nem ver a cor do dinheiro, por estar sempre com dívidas, seja bem-vindo. E nós iniciamos no dia 7, 21 dias, e nesses áudios vocês vão receber consciências, exercícios e as técnicas. Todo dia vai ter uma técnica, um exercício para você fazer do que você não fazia antes, para que você tenha dinheiro. Incrível, né? Gente, isso aqui é algo assim, incrível demais. E vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos 21 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar... e deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Serão 21 dias, todos os dias às 7 horas da manhã, eu vou liberar o áudio na plataforma da Eduz, tá? E vocês podem entrar para fazerem parte desses 21 dias de quebrando o hábito de nunca ter dinheiro por apenas R$ 159,90. Vocês aqui, tá? Vocês que estão no workshop hoje. Quem não tiver no workshop vai pagar outro valor, que é amanhã. Mas para vocês, como é um lançamento, é uma criação, então eu fiz para vocês hoje
esse valor de R$ 159,90. E nós iniciamos quarta-feira de manhã, às 7 horas da manhã. 21 dias para quebrar o hábito de nunca ter dinheiro. Então, se vocês quiserem, já salvo. Depois eu vou mandar no grupo também. Mas se quiserem, já podem entrar agora também. Enquanto eu tomo uma água, bebo uma água, que eu tô com a garganta seca já. E depois eu vou mandar no grupo para vocês também. Hoje, até a meia-noite, quem entrar nos 21 dias vai pagar esse valor. Amanhã, esse valor vai ficar por 197. Thelma, para Portugal, eu vou conversar com as meninas depois. Me chamem ali, tá? Porque a plataforma da Eduz, ela não aceita euro. Tá? Mas aí eu falo com vocês ali depois, quem tiver interesse. Que as meninas de Portugal, que todas são minhas alunas já. Tá bem? Então, gente, vai ser extraordinário demais. Todos os dias, 7 horas da manhã. Eu quero ver você não ter mais dinheiro. E se você não tiver dinheiro, é porque você realmente não está escolhendo. Porque são exercícios, técnicas, são 21 técnicas que a gente vai fazer de conexão com o dinheiro. E ainda os exercícios que vocês vão ter para fazer diariamente. Então, assim, realmente, quem estiver na disposição de quebrar esse hábito, vem para os 21 dias. Tá? Vem para os 21 dias. Ok? Maravilha, Thelma. Depois me chama ali para a gente falar sobre isso, tá? Minha garganta tava pedindo socorro já, gente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui? Dani, eu vou deixar o link no grupo depois também, tá? Mas para vocês aqui do workshop de hoje, vai ficar esse valor até a meia-noite, tá? Amanhã já muda tudo, tá? Porque amanhã eu quero divulgar para o público externo, que não teve aqui, e aí o valor vai ser bem maior. Mas para vocês eu faço questão de deixar esse valor até a meia-noite, tá? Vamos voltar aqui, pessoal, que eu quero passar algumas ferramentas para vocês do dinheiro agora, e eu quero que vocês anotem. Hoje até meia-noite é R$ 159,90, tá? E aí amanhã vai... Eu não sei bem qual o valor que o pessoal lá da equipe botou, mas acho que é 200 e alguma coisa, tá? E podem parcelar, tem boleto, tem Pix, tem cartão, duplicidade de cartão, podem fazer como ficar melhor para vocês. Ok? Pessoal, anotem aí que agora eu quero trazer algumas ferramentas para vocês começarem a praticar a partir de amanhã já, tá? A partir de amanhã. Quem tiver lá no grupo dos 21 dias vão receber outras ferramentas, tá? Mas vocês aqui também vão receber. E eu faço questão de compartilhar porque são ferramentas que foi onde foi o início que eu comecei a despertar o meu me comunicar com o dinheiro. Porque uma coisa que a gente não faz, a gente pega o dinheiro, bota no bolso, põe na carteira, guarda, paga a conta e é isso. Vamos lá então para a primeira. A primeira que você sempre vai fazer é o seguinte. Meus alunos aqui talvez já saibam dessas, que essas são, né, as iniciais para quem está começando com o dinheiro. Para vocês, toda vez que vocês forem pagar uma conta, se comuniquem com esse dinheiro que vocês estão investindo naquela conta. Não é uma dívida, é um investimento. Porque todo o dinheiro que você colocou em algo, você recebeu algo antes. Então, isso não é uma dívida. E vocês começam a perder essas considerações que vocês têm de que aquilo foi uma dívida, que aquilo te endividou, que aquilo deixou você atolado em conta. Não. Tudo que você paga hoje, você já usufruiu. Ou seja, você diz que você não tem crédito, mas você tem crédito. Porque você está usufruindo de luz, água. E aí, você diz que não tem crédito, você tem. Então comece a se comunicar com o dinheiro para que você tenha mais crédito ainda. E uma coisa bem interessante que eu aprendi a fazer logo no início que eu comecei a expandir minha consciência em relação a isso, toda vez que eu pago uma conta, um investimento, eu me comunico exatamente com aquele valor. Se é R$15,05, se é R$20, peça para que esse dinheiro retorne para você multiplicado por 10. E não fique pensando, dinheiro volta para mim multiplicado por 10 nas minhas vendas de tal coisa. Não. Só entre em conexão com a energia do dinheiro e peça para ele retornar para você, multiplicado por 10. Só isso. Toda vez que você fizer isso, você vai começar a perceber que o seu fluxo de entrada de dinheiro vai aumentar. Não interessa se você vai achar dinheiro na rua, não interessa se você vai ganhar presente de alguém, mas começa a perceber que esse dinheiro está retornando para você, de alguma forma. Não necessariamente naquelas notas que você pagou.
mas sempre retorna. Porque é uma comunicação energética que você tem com o dinheiro, que nada mais é do que uma energia. Ok? A segunda é o seguinte: se você tem questões de nunca ter dinheiro, você vai quebrar isso agora, tá? Você vai tirar, sei lá, R$ 100 do seu salário. E você não vai gastar esses R$ 100 durante um ano. Não vai gastar durante um ano. Deixa ele na sua carteira. E quando você receber outros R$ 100, troca esses R$ 100 para ele ter um giro, para ele não ficar parado ali. Mas na sua carteira você sempre precisa ter no mínimo R$ 100. Por quê? Quando você já parou para pensar que toda vez que você tem dinheiro você se sente mais empoderada, mais empoderado? Parece que porque a gente foi habituado a isso e não tem como fugir disso. Tem como você estar consciente disso para mudar isso. Mas enquanto você não tiver isso, você precisa criar esse músculo. Então, para que você perceba que você sempre tem dinheiro. Se não for R$ 100, comece a imaginar quanto uma pessoa rica teria na carteira. Se for 250, 500, não sei. Mas começa a fazer isso. Para que você comece a se sentir como uma pessoa rica. Para que você seja uma pessoa rica. Porque é mais disso que você vai atrair. É mais dinheiro para você. Porque você estará sendo aquilo. E uma coisa, pessoal, assim, é meio clichê até falar disso. Porque nessas egrégoras espirituais, de igrejas e tudo mais, muitas vezes a gente aprende sobre o dízimo, né? Que tem que pagar dízimo e tudo mais. Agora, eu tenho R$ 50 na carteira. É isso, é sempre olhar e saber que você tem dinheiro ali. É uma técnica infalível, porque você sempre vai saber que você tem. Porque se você tem, não te falta. E até que você esteja presente com você de realmente aceitar que tudo isso aqui é dinheiro, mantenha o dinheiro na carteira. Ok? Quando a gente fala de dízimo, muitas pessoas elas confundem, porque elas aceitam que as egrégoras trazem para elas, de elas terem aquele dinheiro fixo para a igreja. E se a partir de agora você começasse a olhar para você como uma igreja? Se você fosse a sua igreja. Percebe? Você trabalha tanto durante os dias e o mês todo, e você recebe o seu dinheiro, e se você começasse a depositar um dízimo na igreja que você é? Em honra a você. Seja 5%, seja 1%, mas tenha para que você se honre. Honre seu acordar de madrugada, honre seu caminhar durante o dia, o seu esforço físico. Comece a trazer para você isso. Esses 10%, para que aí no próximo mês você pega mais 10%. E mais, de repente, você já tem 30% de 3 meses que você trabalhou e ganhou. E é de tudo que entrar, pega 1%, 2% e vai pondo ali, vai guardando, vai guardando. E vai lá e troca o dinheiro também para ele ter um giro, para ele não ficar ali, porque o dinheiro não é para mumificar ali, é para ter um giro. E aí você começa a criar esse hábito de sempre se honrar com o seu dinheiro. E parem com essa mania de guardar para emergência. Guardem para a igreja de vocês, porque é a honra que vocês têm ao trabalho de vocês. É diferente de você guardar para uma emergência. É totalmente diferente. Porque ali você não vai criar uma doença, você não vai criar uma emergência. Você vai criar mais dinheiro porque você está se honrando. Porque sempre vai ser sobre você ser. E se você é a honra com você, mais disso vai vir para você. Ok? Anotaram essas três já? Vou trazer mais uma. Uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, bom, quem acompanha quando eu faço as lives lá no escritório, sabe? Eu tenho embaixo da minha árvore de citrino, que é uma árvore que eu tenho inclusive na minha loja. Quem quiser saber mais, também temos à venda. É uma árvore de citrino que eu tenho e eu tenho dinheiro embaixo dela. Por quê? Porque eu gosto de ver o dinheiro. Eu gosto de saber que eu tenho dinheiro. E eu não pego aquele dinheiro para gastar ou para pagar conta. De vez em quando eu pego, mudo, mas sempre tem aquela quantidade de dinheiro lá. Por quê? Se eu ver que tem dinheiro, não me falta. Mesmo eu já sabendo que tudo isso aqui é dinheiro. Só que a sua mente racional, ela precisa de algo físico, da cédula, até que você alimente essa consciência com mais dinheiro.
E eu criei esse hábito e deixei, e continuo fazendo, porque super funciona. Porque sempre que você olhar para lá, você vai pensar, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. E aí você faz. E você começa a fazer. Começa a fazer e trazer mais dinheiro e mais dinheiro. E espalhe dinheiro pela casa. Sabe por que vocês não espalham dinheiro pela casa? Vou contar para vocês. Porque vocês têm medo que alguém chegue lá, alguém vai passear e vai roubar. E vai pegar. Quantos de vocês pensaram nisso agora? Mas se deixar aqui, fulano vem aqui capaz de pegar meu dinheiro. É muita essa crença. Gente, e aqui em casa circula tanta gente que vem aqui e, tipo, nunca mexeram. Por quê? Porque a gente não tem esse ponto de vista. E se um dia acontecer, dane-se. Eu crio mais. A gente cria mais. Porque não é sobre você se apegar àquilo que está indo. É sobre você sempre criar mais. Nada de apego. Sempre criar mais. Então, quando você pensar nisso, eu vou botar aqui, começa a treinar. Traz o dinheiro, coloque o dinheiro lá em cima da mesa, coloque na entrada da sua casa. Não sinta vergonha de dizer que você tem dinheiro. Deixe o dinheiro ali à vista para você sentir aquela energia, para sua mente racional começar a entender que você tem e que não te falta. E aí você deixa ali. E perde esses pontos de vista de que, vai entrar alguém que vai roubar. Nossa, e daqui a pouco vem fulano, vai limpar aqui no pátio, alguma coisa, vão me roubar dinheiro. Não, não vão. Isso é um ponto de vista que você criou. E se você ficar alimentando isso, isso vai acontecer. Mesma coisa quando você sai para a rua com muito dinheiro. Quantos de vocês não levam muito dinheiro porque vocês têm medo de ser roubados? Porque se você tem medo de ser roubado, você não se sente capaz de criar mais dinheiro. Jenny, mas aí agora precisa sair com milhões na conta. Não, não é sair com milhões na bolsa. Mas é você saber que você sempre vai ser capaz de criar mais e mais e mais. É para vocês trazerem essas definições para vocês. E não se apegarem àqueles pontos de vista fixo que vocês já sabem que vieram de outras pessoas, que não são seus. Então soltem esses pontos de vistas, mudem para ter mais dinheiro, para sempre criar mais, estar na disposição de criar mais. Ok? Uma outra que eu vou trazer também, essa é um exercício, tá, gente? Vá para algum lugar onde tenham joias caras, onde tenham carros caros, onde tenham casas à venda. Vão ver se vocês querem aquilo. Se você sonha em comprar uma casa gigante, vá visitar uma casa gigante, não paga nada. Mas vá sentir energia daquilo para você se comunicar e saber que está disponível para você. Vai fazer um test drive de um carro zero. Eu, há uns dias atrás, fui fazer um teste lá de um carro que eu amo Jeep, né? E aquele Jeep Commander tá maravilhoso demais. Não comprei ainda, mas eu fui lá, fiz o test drive dele. Eu queria sentir aquele carro, saber como é que eu ia me sentir dentro, se era só uma coisa que eu tava criando, que eu ia gostar, mas eu amei demais aquilo. E agora, vamos criar dinheiro para comprar o tal do carro. Percebe? Mas é você tá na disposição de ter aquilo. Aí quando você acessa aquilo, você pensa, uau, isso tá disponível para mim. Não paga nada para fazer um test drive. Quando eu morava em Gramado, esse foi o primeiro exercício que eu fiz. Eu fui visitar uma casa de 7 milhões no Aspen Mountain, lá em Gramado. 7 milhões, a casa tinha elevador, era 3 andares. Tinha uma jacuzzi quase que na sala. Por que eu fui lá? Para eu saber que aquilo está disponível para mim. E as pessoas, elas não sabem quanto tem na sua conta bancária. Isso é você que acha. Você se sente tão pobre, tão escasso às vezes, que você acha que as pessoas acham que você é pobre, mas é você que se acha pobre. Não são as pessoas. Porque naquela época que eu fui lá e o cara, e 2 corretores me atenderam. E eles foram gente finíssima. Por quê? Eles não sabem quanto tem na sua conta. É você que fantasia isso porque você se sente pobre. E se você não precisar mais se sentir pobre, começar a ser a riqueza dentro de você e ir conhecer as coisas, ter a informação das coisas. Por que eu fui fazer o test drive do carro? Porque olhar na internet é uma coisa, mas você ir lá,
pessoalmente tocar, mexer, dirigir, fazer o teste, saber quais as condições de pagamento, quanto realmente é, quanto você pode dar de entrada. Fui lá e coletei todas as informações possíveis, porque eu sei que isso está disponível para mim. E aí você acessa isso. Então vão em busca de alguma coisa que vocês queiram. Então, se vocês querem uma joia cara, uma joia bonita, passou na frente de uma loja, não importa se a vendedora vai fazer cara de nojo para você, dane-se, o nojo é dela, isso é dela com ela, não é sobre você. Vai lá e pede para ela que você quer provar a joia e prova a joia mais cara que tiver, para você sentir e saber que aquilo está disponível para você. E aí você começa a virar tantas chaves na sua vida que você não imagina. E uma outra coisa que eu fiz, é muito divertido, né, Dani? Uma outra coisa que eu fiz outro dia, porque assim, ó, eu amo sofá branco, né? Aqui em casa eu ainda não tenho, porque a gente se mudou há pouco. E eu até tô evitando por causa da Gaia, né? Eu espero ela crescer e obedecer um pouco mais. Mas eu fui numa loja onde eu vi um sofá meia-lua branco, assim, meu Deus, assim, aquele sofá de cinema, sabe? E eu amo aquilo. Mas eu fui lá. Fui saber o valor, como que eu podia fazer, e fui lá sentar, experimentar, e te fiz umas fotos para ver como eu ficaria no sofá. Por quê? Eu sei que está disponível para mim. E aí você traz essa energia de sim, está disponível, eu posso criar dinheiro para isso. Eu posso ter isso, porque está disponível. E a gente só não acessa as coisas que estão disponíveis para a gente quando a gente não escolhe. Ok? Anotaram esse também? Esse é divertidíssimo demais. Faz com você. E começa a trazer a sensação para você de como você está se sentindo fazendo isso. Vai ver se não é gostoso você imaginar que você tem milhões nessa conta e você pode levar aquilo. Faz esse experimento. Faz esse experimento para você quebrar esse hábito de achar que que a Gucci é só para quem tem milhões. Dane-se. Quando eu estive em Dubai, eu fui visitar a Gucci, eu olhei bolsas que eu nunca vou comprar, porque eu não uso bolsa. Não a feminina, né? Mas, tipo assim, são bolsas milionárias. Eu fui lá, toquei, olhei, perguntei preço, porque eu queria saber. E aí, muitas vezes, a gente vai para essa coisa de, não, mas aquela loja lá é só para rico. Aquela loja não sei o quê. Você nunca vai acessar isso se você não saber como é a sensação, como é o cheiro daquele perfume que é milionário, como é você pôr aquela bolsa no seu ombro que vai combinar com o seu look. Percebem? São todas as possibilidades que estão aí para você provar dessas energias. E você não escolhe. Porque você prefere se manter naquele ponto de vista de que, isso é só para ricos, para bilionários, não sei. Não é. É para todo mundo. Todos nós temos a mesma habilidade que os caras lá têm de criar bilhões. Só que a gente ainda não acessou isso. Eu quero acessar isso. Eu quero acessar isso. Sabe? Tipo, os caras criam bilhões de reais. O que eles têm de diferente? Confiança. Eles não têm medo. E aí, quando você começa a criar esse músculo, você vai ficando maior, e vai crescendo, e vai ficando mais, sabe? E dane-se o resto. Porque é sobre você, sobre as suas escolhas. Ó, a Milena disse, eu fiz isso na loja da Swarovski. Eu também já fiz a Swarovski. É muito bom. A Glória disse assim, eu fui visitar na Casa Natureza, que eu quero. A proprietária da casa recebeu e mostrou toda a casa. Por que receberia mal você? Porque as pessoas elas não sabem quanto tem na sua conta bancária. Isso é você que fica se julgando não merecedor de ter, e aí você rompe tudo isso. Você se impede de acessar essas energias. Ok? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém quer trazer alguma coisa? Todo mundo em silêncio? Fez sentido o que eu trouxe para vocês, pessoal? As coisas. Trouxe consciência para vocês. As coisas vão continuar vindo, com certeza. Mas uma coisa é assim, gente. Comecem a praticar o desapego. Porque a maioria das emoções, pensamentos e sentimentos que impedem que você alavanque a sua vida financeira, a sua prosperidade, é isso. É o apego a coisas, a lugares, a pessoas. E você não precisa excluir ninguém. Não precisa deixar de amar ninguém. Só que escolher por você e criar o que você quer criar. Porque esse poder é só você que tem. Eu não posso criar algo para fulana, para Rosa Maria. Eu não posso criar para Marisa. Não, é você quem cria. Eu posso criar para mim. Isso eu posso. E eu estou acessando cada vez mais disso. Cada vez mais disso.
Porque você vai criando esse músculo, sabe? Se empoderar das suas habilidades, do seu saber, confiar em você. E aí você começa a expandir mais os seus negócios, o seu relacionamento, com a sua família até melhora. Com a minha família, o relacionamento melhorou muito mais depois que eu saí de lá, de perto. É incrível, mas melhorou. Que a gente se vê com saudade para curtir aquele momento e deu. Não é para falar de dívida, não quero falar de nada disso, não quero saber. Deixa eles com as coisas deles e eu fico com as minhas coisas. Ok? Fez, aprendo cada dia mais, cada dia é uma chave que vira. Que massa, que bom. Pessoal, então é o seguinte, olha só. Quem quiser, entrem lá nos 21 dias, que vai ser extraordinário demais. São áudios com exercícios. Lá tem fundo musical e vai ser incrível demais. Então, são áudios diários para você fazer os exercícios todos os dias às 7 horas da manhã. Não quer levantar à tarde, não quer levantar às 7 horas da manhã, não tem problema, vai ficar gravado. Mas se cobrem disso, de vocês começar a quebrar os hábitos que você tem. Aquele hábito de você levantar da cama todo dia, ir tomar banho, escovar os dentes, ir tomar café, isso é um hábito. E a sua mente racional, ela só sabe fazer isso. Quando você traz algo diferente para ela, a sua consciência toma a frente da sua mente racional. Aí a sua consciência sabe que tem coisas diferentes para fazer e mais possibilidades, e você começa a acessar coisas diferentes. Você começa a quebrar uma rotina que você vem trazendo isso há anos. E aí você começa a quebrar tudo isso. E esse é o propósito do quebrando o hábito de nunca ter dinheiro. É você realmente romper a pobreza da sua família. Eu brinco muito com meu parceiro, né? Que ele fez isso do lado da família dele e eu tô fazendo na minha, né? Tipo, a gente tá fazendo do lado da nossa família. Eu disse assim, a partir de mim, ninguém vai ser pobre nessa família. Acabou a palhaçada. Chega disso. Por quê? Porque aí você começa a trabalhar com mais consciência e com possibilidades. E não com dogmas e crenças e tudo mais. Então, é quando você se empodera de você que você cria mais. Quantos de vocês teriam vontade de mostrar alguma coisa lá nas suas redes sociais que você faz? Mas aí você não faz por quê? Você tem medo do que fulaninho vai falar, do que sua mãe, sua irmã, sua tia, não sei, seu marido vai falar. Sendo quando você vai lá, põe sua voz no mundo, as coisas, bum, explodem. Acontecem as mágicas que você nem sabe. Então, comece a perceber tudo que está limitando que o dinheiro chegue para você. É alguém que está dizendo que você não pode fazer tal coisa? É alguém que diz que você não é capaz? É o seu medo? Você sabe, né, que o medo é uma mentira que você conta. O medo, ele não existe, ele é uma mentira. Só que você alimenta essa mentira para não ir em busca das coisas que você quer. Então comece a quebrar esses hábitos para que você possa trazer o dinheiro com mais facilidade. Que é só uma energia. O dinheiro não tem que ter a definição, a significância que você dá para ele. Isso foi o que você aprendeu com os outros. Ah, mas agora eu tô aprendendo com o Jed que não tem que dar definição. Não, não tem que dar definição, porque é uma energia. E todo esse tempo você tem feito tudo isso maior do que você, sendo que você é maior do que tudo isso. Você é maior do que a sua casa, você é maior que o seu relacionamento, você é maior que a sua família. Sim, não é egoísmo. É o que é. Você é maior que tudo. Por quê? Você que tem que estar no controle da sua vida, no comando da sua vida. Ok? Certo, pessoal? Pessoal, abrindo suas câmeras aí, eu quero fazer um vídeo nosso rapidinho antes de encerrar aqui. Se vocês se sentirem à vontade, obviamente, né? Abram suas câmeras. Eu quero só fazer um vídeo e aí vocês dão um tchauzinho aí, tá? Só para fazer um vídeo bem legal aqui para postar depois da gente. E assim, eu espero realmente que tenham gostado, né, desse bate-papo, desse workshop. É mais para trazer mesmo a conexão de vocês com a energia do dinheiro. Então, podem trazer lá no grupo as coisas que tiver para vocês. Eu vou abrir o grupo para vocês trazerem as suas consciências, as coisas que vocês quiserem trazer, porque é importante ter isso. Porque às vezes o que você está passando, outra pessoa tem similar. E a gente responde, vai vendo o que pode fazer para mudar isso. Ok? Vamos lá fazer um vídeo então, pessoal. Olha aí, pessoal, essa galera aqui, ó, encerrando o workshop de hoje. Olha quanta gente linda aqui. Gratidão, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês são demais. Incríveis, incríveis. Pessoal, quem escolher, venham para os 21 dias, que vai ser extraordinário demais. Ok?
Então, a gente se vê lá. Gratidão a vocês, espero que tenham gostado. E amanhã de manhã tem café extraordinário às 7h30 da manhã, tá bom? Beijo, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite e uma ótima semana para todo mundo. Até mais.